aquela blá 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 do início, né? Às vezes a prof... então me lembre. Tá, galera, então, só para concluir essa parte, a gente falou vou mostrar de novo, tá? A gente falou lá dos... a gente conversou um pouco sobre... Agora, por favor, desliguem os microfones, tá, amores? Para que a gente possa, para vocês não ter essas interferências. A gente falou da linha do tempo da história da arte, lembra? Então, nós fizemos um exercício de olhar aquelas imagens, aquele vídeo que a prof produziu a partir dessas reflexões sobre a história da arte, né? E aí a gente conversou um pouquinho sobre esse período, né? Sobre essas divisões. Eu vou até diminuir aqui, porque eu lembro que tem uma... eu queria diminuir um pouquinho, vou fazer assim, ó. Porque fica aquele embaixo ali, fica sem conseguir ver, né? Agora vocês conseguem. Ô, senhora, esse trabalho aí tá no caderno, esse daí que eu fiz. Isso, esse aqui não é um trabalho que vocês tenham que me entregar, tá? Ele é um trabalho que a gente está desenvolvendo na aula mesmo, tá? Mas para a gente ter essa compreensão dos períodos artísticos, entender um pouquinho, né, nesse contexto geral, assim, de toda a história da arte, a gente conseguir entender que período a gente está falando, né? Onde a gente está estudando, ó. De todos esses aqui, ó, desde a pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, modernismo, pós-modernismo, onde a gente está estudando agora, nesse momento, no 7º ano, gente? Olha ali e me digam. Quem quer me dizer? Lembra? Idade Média. Isso, nós estamos aqui, né? A gente falou do bizantino, hoje eu vou falar um pouquinho românico e gótico, já foi material, vocês já estudaram um pouquinho durante a quarentena, agora a gente retoma nas nossas aulas presenciais não, né? Online, mas também tem presença aqui, né, amores? E a gente logo vai entrar, olha aqui, ó, tá vendo que a gente logo vai entrar nesse aqui, ó, num outro período. A gente vai entrar no que a gente... na Idade Moderna, não é o modernismo ainda, né? Mas a gente vai entrar nesse outro período da história da humanidade e a gente vai começar a estudar o Renascimento. O trabalho da obra em movimento tem relação mais com esse período, porque a prof mandou esse trabalho para a gente já ir observando através das imagens, porque o nosso estudo aqui na história da arte, nas aulas de artes, ele tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com as imagens, como eram produzidas as imagens, os artistas trabalhavam e ainda hoje trabalham, e como a gente observa e entende essas imagens. E esse trabalho da obra em movimento tem a ver um pouco já com o Renascimento. Tem várias obras ali que a gente vai falar mais adiante, tá? Certo, gente? Isso aqui tudo, então, a gente conversou na semana passada. Quem não conseguiu estar presente na aula online, dá uma olhadinha lá no vídeo, tá? Que aí vocês vão compreender esse material todo aqui, tá? E a prof, eu acho que mandou para vocês também, né? Até vou dar uma conferida, ver se eu mandei mesmo, porque eu mandei o vídeo. Se eu não mandei esse PDF aqui, eu mando daí logo mais, tá? Aí vocês ficam com ele também. Tá? Então, e geralmente, gente, quando a prof compartilha esses materiais, eu mando para vocês no grupo, então vocês não precisam ficar muito preocupados em tirar foto da tela ou, né, ficar copiando tudo, mas sim, cuida do microfone, amores, alguém tá com o microfonezinho ligado e aí fica umas interferências, tá? Mas sim, o que vocês precisam fazer é ir anotando coisas que eu vou falando, né, que vocês acham que seja importante para vocês compreenderem essa parte específica que a gente está estudando. Ok? Então, vamos à nossa finalização desse período que chama o período da Idade Média. Vamos terminar, então, com a aula de hoje, a gente vai finalizar isso, tá? Esse processo, essa parte do nosso estudo, para a semana que vem nós já iniciarmos o período do Renascimento. Então, de novo, lembrando, a gente usa esse livro como referência, ele tá ali, vocês têm acesso a ele. E vocês estão vendo, né, a tela que a prof está compartilhando?
Então, né? Sim. Tá, amores. Eu não tô deixando ela em tela inteira, porque tem essa partezinha aqui, ó, que fica atrapalhando a nossa visão, né? Então, eu tô deixando ela assim. Se vocês quiserem, mas depois vocês podem olhar ela em casa, né, que a prof vai mandar, tá? Então, lembrando, na Idade Média a gente conversou um pouco sobre esse contexto histórico, mas era um período que a produção artística ela estava vinculada a quê, gente? Quem lembra do que a gente já falou? O que os artistas produziam? Qual era o tema principal que era pensado e trabalhado nas obras na Idade Média? Coisas que aconteciam naquele momento. E relacionadas a quê? Coisas que aconteciam naquele momento, mas relacionadas a quê? Que a gente falou bastante. Os reis? Também, sim, aos reis, sim, né? Tinha essa relação com o império, né? Então eles sempre tinham, aparecia muito isso, e o que mais? Mas os reis estavam sempre, eram os reis e a relação dos reis com o quê? Quem lembra? Que tem a ver com essa primeira palavra aqui, ó, teocentrismo. E tem essa palavrinha aqui, ó, tá até escrita nesse slide, dá uma lidinha ali e aí vocês vão entender, vão lembrar. O que a gente via? A igreja, né, amores? Lembra? A igreja, a religião cristã, era tudo que era produzido, era principalmente relacionado a isso, né? A igreja, a Deus. Por isso que a gente usa essa palavrinha aqui, ó. Quando a gente vai falar sobre Idade Média, a gente diz que a produção, né? A gente usa essa palavra que diz teocentrismo, porque teo significa Deus. Então, o centro de tudo era Deus, inclusive da arte, tá? Por isso que a gente vê a gente vê as igrejas, né? A gente fala sobre as igrejas, a gente vê as imagens mesmo, até do período do bizantino, né? Da arte bizantina que a gente viu, mesmo os mosaicos que eram produzidos nesse período aí, estavam vinculados à igreja, né? Tudo estava vinculado à religião cristã, que se antes a gente viu lá na arte cristã primitiva, a galera se escondia para fazer essas obras, né, relacionadas ao cristianismo, porque era uma religião que estava sendo perseguida. Agora, ela era uma religião oficial no Império. Então, ela era trazida, toda a produção artística, cultural, educacional era vinculada à Igreja Católica, tá? E, inclusive, tudo era muito a igreja, né? O clero era quem detinha todo esse poder, né? Então, assim, as pessoas não sabiam ler na época, não tinha escola ensinando as pessoas a lerem. Só quem sabia ler, por exemplo, era a igreja, né? A galera da igreja, o clero, ou alguns nobres, né? Algumas pessoas que tinham essa possibilidade de ter acesso a esse ensino da leitura e da escrita. Então, a igreja controlava tudo isso, controlava a educação, controlava a cultura, controlava a produção artística. E nesse período, em função disso tudo, dessas características todas, não teve um grande desenvolvimento artístico. Teve algumas, o período da arte bizantina foi um pouco, né, desenvolveu em alguma medida, mas nem tudo foi tão grande, o desenvolvimento artístico não foi tão grande como a gente vai ver logo em seguida, tá? No período um pouquinho posterior à Idade Média, que é lá o período da Idade Moderna com o Renascimento. Aí sim vai ter uma explosão de produção artística, tá? Nesse período era vinculada à igreja. E foi desenvolvido 2 estilos de arte, tá? Que a gente vê muito mais na arquitetura, mas que também era trazido esses 2 estilos para as produções de pintura, escultura e tudo mais, que é o estilo gótico e românico. Aí a gente vai ver essas características agora de cada um deles. E uma parte importante dessa explicação também tem a ver com esse império do Carlos Magno, porque
nesse período especificamente desse império, desse imperador, foi um pouco mais desenvolvida a cultura, tá? Porque ele fazia, ele tinha uma academia literária, onde tinham oficinas de artes e de manuscritos. O que eram os manuscritos, gente? Os manuscritos eram esses materiais aqui, ó. Como eu disse para vocês, a galera não sabia ler. Então, como que se passavam os ensinamentos, né, bíblicos e religiosos para a população que não tinha acesso à leitura? Através desses manuscritos, tá? Então a galera pintava isso aqui com produções da própria, com materiais da própria Bíblia, né, do que eles achavam que era o ensinamento importante para eles naquela época. Então, aconteciam esses manuscritos, tá? E aí, gente, a arte românica, ela vai ser esse estilo que vai ser muito desenvolvido na arquitetura do século 11 e 12 aqui, que a gente está estudando. Vai ser... Por que é românica? Porque ela vai lembrar as construções e vai trazer como referência as construções dos romanos, da Antiguidade Clássica, tá? Que é um período antes do que a gente está estudando aqui. E aí, construções que tinham produziam essas abóbodas, que aqueles tetos ovais, né, ovalados nas igrejas, né? Construção de igrejas, de novo, lembrando que é tudo voltado para a religião, então o que a gente mais vai ter na arquitetura é construção de igrejas nesse período. Pilares maciços, as aberturas eram estreitas. Lembra que estava acontecendo um monte de invasões, né, que eles estavam preocupados com essas invasões bárbaras? Então, a arquitetura, ela vai refletir essa preocupação também. Então, vai ser estruturas fortes, né, maciças, mais horizontais, ó, que eles chamavam de as fortalezas de Deus, tá? Porque eles tinham essa preocupação, estava acontecendo tudo aquilo, né, nesse período, então a própria arquitetura refletia isso, tá? Olha essa daqui, ó, essa igreja aqui lá na França. Estão vendo? Olha que não dá para... Quando a gente olha, dá essa impressão de construções fortes, né? Não dá para derrubar com qualquer ali empurrãozinho, né? Muito forte. Tinha até o jeito das coisas, assim, das paredes, dá pra ver que é bem Uma forte. parede grossa, poucas aberturas, tá, gente? Vocês vão ver que em relação à arte gótica, que a gente vai estudar daqui um pouquinho, que ela foi produzida um pouquinho depois da arte românica, é um pouco diferente, tá? Lá vai ter mais aberturas, daqui um pouquinho eu vou entrar nisso. Aqui, ó, horizontal, tá? E forte. E lembrando as construções lá do período românico, tá? Então tem esses arcos aqui, né, que aparecem muito nas entradas, enfim, tá, gente? E aí a gente vai entrar, ó, na pintura. O estilo românico, ele também se deu na pintura, e isso é legal a gente perceber, porque daqui um pouquinho a gente vai entrar no Renascimento, e vocês vão ver a grande diferença que tem no Renascimento em relação a arte românica e gótica, tá? A gótica já vai estar se aproximando do Renascimento, mas na românica, olha só, a própria fisionomia ali, tudo vinculado à igreja, né, às escrituras, aos conhecimentos que a igreja gostaria que a população soubesse, então tá vinculado lá às escritas sagradas da Bíblia e tudo mais. Então aqui a gente vê Jesus, né, anjos, tudo isso, essa é a temática que aparece. Mas olha só, as fisionomias, ó, não é muito próximo do real, né? Tem quase uma característica de caricatura, né? Olha ali a cara daquele Jesus. Tá vendo? Não tinha tanto essa intenção de ser próximo da realidade, ou seja, de ser parecido com o rosto mesmo humano. Tinha outras intenções, era uma outra forma de produzir arte, tá? E era uma pinturas principalmente muralistas. O que significa isso? Muralista. Que é construído em muros? Murais, né? Então, assim, as pinturas eram nas paredes das igrejas, né? Nesses murais. Então, essa característica, né, nesse período, tinha muito essa produção de pinturas muralistas, tá? Que é nos murais das igrejas.
Então, essas deformações ali que a gente vê no rosto, né, não chega a ser, né, deformação, mas é aquilo que eu falei para vocês, né, que não tem uma característica tão próxima da realidade, elas estavam sempre passando esses sentimentos religiosos, tá? Então, a forma como eles desenhavam os anjos, Deus e né, os apóstolos, enfim, tudo que era produzido com essa intenção religiosa, tinha essa intenção de passar os sentimentos religiosos, tá? E eles usavam as cores mais chapadas, as cores uniformes, sem muito meios tons, assim. Pode ver ali, ó, azul, do azul vai para amarelo. É mais cores fortes, assim, né, Sara? Não tem Isso, uma amor. cor mais fraca, assim. Não tem uma mistura de cores, então, ó, sai do azul, vai pro amarelo, vai pro vermelho. Não tem eles não misturavam as cores para ir produzindo meio tom, sabe? Então tem essa característica, tá? Isso da arte, então, desse estilo na pintura, do estilo românico na pintura. E aí a gente vai entrar para a arte gótica, que foi produzida um pouquinho depois, né? E a gente vai ver outras características, ó, na arquitetura, por exemplo. Olha essa igreja, gente. Olha a diferença da igreja que a gente estava olhando antes, tá? Vocês estão vendo que um palácio perto da outra. Sim, e olha só como é mais os detalhes são diferentes, a forma como era produzida, né, os arcos é diferente, tem mais entradas, estão vendo? Não dá aquela intenção tão de robustez, né, que nem tinha na outra igreja, que é uma coisa mais firme, forte, quadrada. Estão vendo que ela é mais alongada? Olha essas torres, bem para cima, bem alongadas, né? Ela vai ter essa característica mais vertical nas imagens, tá? Nos trabalhos, aliás, arquitetônicos. Vai estar mais voltado. Por que vertical, né? Para alcançar lá Deus, né? E nesse período eles não estavam mais tão preocupados com as invasões, porque inclusive essa arquitetura foi produzida pelos. É dita que foi produzida pelos godos, pela galera que dominou né, esses impérios romanos, tá? Então já era um período posterior, já não estavam acontecendo tanto as invasões. Os próprios bárbaros estavam produzindo essa arquitetura, tá? Os povos que dominaram lá, né, esses territórios, tá? Então, ó, mais vertical para cima, mais entradas, ó, muitas entradas. Os vitrais, gente, muito importante, ó. Os vitrais, estão vendo? Aqui não dá para ver tanto, né? Mas aqui tem, ó, tem os vitrais aqui na entrada, dá para ver um pouquinho. E dentro era muitos vitrais. Na arte românica não tinha vitral, tá? Porque não podia. Vidro é uma coisa que, né, é fácil de quebrar e entrar e tudo mais. Aqui já não tinha tanta essa preocupação, então vai ter muito esse desenvolvimento dos vitrais, tá? Desenhos elaboradíssimos nesses vidros, todos que existem, tá? E na arte, olha aqui, na pintura, né? Nessa outra manifestação artística que é a pintura, olha como é diferente, gente. Observem ali. Olha em relação à anterior. Estão vendo que tem uma preocupação maior com o realismo? Aqui, ó, as fisionomias estão mais próximas do que é a fisionomia anatômica dos seres humanos, né? Estava começando a ter essa preocupação com o realismo. O uso das cores já é mais elaborado, olha só, não é tão... Vou até voltar lá para outra. Olha aqui, cores chapadas, né? Azul, amarelo, vermelho. E olha essa daqui. Tem um sobretom, olha, tem um uso do laranja, né? Que esse meio tom de uma parte para outra, assim, da obra. Então, tem essa preocupação que é um pouco esse uso um pouco diferenciado da cor, a preocupação de trazer o realismo, que depois nós vamos ver lá no Renascimento, gente, obras muito mais realistas, né? Obras com a questão da anatomia humana sendo muito estudada e trazida para as obras artísticas, tá? Aí agora na brincadeira da obra em movimento a gente vai ver um pouco isso.
Então já estava assim, e as roupas mesmo, né? A roupa, a forma como eles usavam, eles desenhavam os corpos e as roupas já tinham davam um pouco de sensação de movimento, tá? Eles ainda estava num estudo aqui, né? De profundidade, né? Mas ainda não é tão elaborado como vai ser daqui um pouquinho na arte do Renascimento, tá? E é isso aí. Dúvidas em relação a isso? Então, só para finalizar os nossos estudos Foi em mal, relação à Soraya, arte saí sem querer. da Idade Média, tá? Não tem problema. Deixa eu minimizar aqui, peraí. Cancelar, minimizar. Certo? Deu para entender um pouquinho? Deu para, né? Então, românico. Como é que eram as construções no período românico, por exemplo? Alguém quer dizer aí? Como é que eram as igrejas? Hein, galera? Fala aí comigo. Entendi. Aí, quando a prof pergunta, fica aquele silêncio. Né? Entendi tudo, professora. Não, né, gente? Como é que era? Qual era a diferença? Se a gente for à igreja, que era os tipos de construção de arquitetura no período românico e no período gótico. Quem lembra ali? Qual que era mais horizontal? Gótico ou românico? Eu acho que Românico ou gótico. gótico? Eu acho que gótico. Mais horizontal, forte, robusto, né? Ah, não, Qual que é era? romana. Ah, românico, né? Românico. Mais Gótico é robusto, mais horizontal. Gótico lá para as alturas, ó. É. Né? Mais grande. vertical. E Eles onde que gostavam tinham de os arranhar. vitrais? E os vitrais? No gótico ou no românico? Que Eu acho isso que é no gótico. Gótico, né, gente? Os vidros, lembra que eu Porque falei era que alto essa... aqui, daí deixar o vidro lá em cima e não ia quebrar. Sim. né, gente? Teve desenvolvimento bastante da questão dos vitrais, né? Dos desenhos nos vitrais também, lá no período gótico, tá? E da pintura. Qual que usava as cores mais chapadas, menos meio tons? Romano. Gótico ou românico, né? O gótico já começa a trabalhar um pouquinho essa questão das cores, né? Usar cores de uma forma diferente. E qual que era mais realista? Mais próximo do que era o anatomia. O gótico, por causa que o romano, eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam mais preocupados com o realismo mesmo, assim. Isso, era outra forma de produzir. E aí foi desenvolvendo essas técnicas um pouco mais... O gótico era mais delicado. Isso, né? Tinha uma sutileza na produção ali das pinturas. Isso mesmo, tá, galera? Isso aí. Agora eu preciso que liguem as... Não precisa ainda. Vou explicar como é que vai funcionar. Agora a gente vai fazer a brincadeira da obra em movimento, tá? Que é uma brincadeira, mas é coisa séria também. Porque aqui nessa aula é assim, a gente brinca, a gente fala coisas sérias. A gente aprende a partir das nossas brincadeiras também. Gente, então, vou dizer como é que vai funcionar, tá? E eu gostaria que todo mundo participasse. Pode participar até sentadinho, tá? É só usar a criatividade, ó. Se tiver a mão livre aqui, ó, e a prof conseguir enxergar daqui para cima, já dá para brincar e fazer essa atividade, tá? Usem a criatividade, vai ser o mais importante do que qualquer coisa. Como é que eu vou fazer, gente? Eu vou compartilhar com vocês aquele PDF que foi enviado, né, para esse trabalho. Vocês vão olhar as fotos, as imagens das obras, tá? Tem obras, a maioria são obras que a gente vai estudar daqui um pouquinho, que é lá no Renascimento, tá? Observem as obras, todas, tá? E a partir dessas obras todas, pensem em 3 poses diferentes, tá? Ah, eu já fiz isso aí. Quem já fez, mas faz agora com a prof na brincadeira aqui da aula, tá? Então, vai pensar 3 poses. E aí, depois que eu vou tirar esse PDF, então, depois, né? E aí eu vou pedir para vocês. Pose 1, pose 2, pose 3. E aí vocês fazem e a gente, né, brinca aqui junto, tá? Deu para entender? Então, olhamos as imagens.
Todas. Eu vou passar devagarinho, a gente olha. Vocês pensam, a partir dessas imagens todas, 3 poses, tá? E aí, a prof vai tirar o PDF e aí eu vou dizer, pose número 1, aí vocês fazem, congela. Pose número 2, faz e congela. Pose número 3, faz e congela, tá? Combinado? Então, vamos lá. Sim. Vou compartilhar. Depois, nesse momento, vai ter que ligar a câmera. Por enquanto, não. Vou mostrar o PDF, tá? Tá. Depois, liga a câmera. Daí, pra gente ver. E quem, gente, quem fez essa... Quem já me mandou essa atividade, mandou. Quem não mandou, faz hoje, agora. Vai ser considerada como atividade realizada, tá? Por isso que a prof tá fazendo ela aqui em aula também. Fazer essa brincadeira? Ou é faz junto, faz pra gente, faz junto. Mesmo quem já fez, tá? Faz junto. Só que quem não fez, precisa fazer, gente. Porque daí vai ser considerada como um trabalho entregue, tá? Tem essa possibilidade de fazer aqui em aula mesmo. Certo? Vou mostrar ali, então, peraí. Vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês as imagens. A partir dessas imagens, vocês vão pensar, então, essas três poses, tá? Esse foi o material que foi entregue. Estão vendo? Sim. Ó, Sim. exatamente esse a prof entregou, tá? E aí, ó, as imagens. Vou começar a passar. Essa primeira ainda lá do período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, lá para o Renascimento. Essa segunda também. Para pensar as poses, dá para pensar até o que tem em volta, né? Eu tô com a mesma foto, mas só que essa daí tá colorida. Né, amores? Ó, aqui também, ó. Olha as posturas da galera aí para ter ideias de fazer pose. Eu escolhi essa no meu vídeo, Sora. Amores, isso. Ó, nós vamos estudar essas todas, tá? Olha essa, olha como eles, olha as posturas aqui da galera. Para pensar aí a de vocês. Essa aqui. Essa daí eu peguei também. Bem conhecida, né? A gente vai falar sobre ela na próxima aula, talvez já. Aqui uma outra imagem, ó. Dá para ter bastante ideia de como fazer poses diferentes. Essa aqui bastante gente usou. Inclusive com a participação dos pets. Né? Eu peguei meu gato. Então, olha a postura ali. Né? Teve gente que fez Mas que com bicho gato. é esse que tá na mão dela, Sora? Eu nem sei, meus amores. Um furão? Não sei muito bem. Um roedor? É um bicho diferente aí, não sei. Parece um furão sem Nem a nova sabe. Ah, eu gostaria de ter um furão. Essa aqui, ó, que é bem conhecida, tá meio ruim a imagem, né, gente? Que é uma parte de uma obra que é muito maior, que é no teto inteiro de uma capela, da Capela Sistina. Essa aqui também usaram. Essa de baixo aí, ó, que eu escolhi, Sora. Essa aqui também, a Pietà, que é muito conhecida. E essa aqui, quem conhece? Mona Lisa. Mona Lisa. Nós vamos falar sobre ela. Olha a postura das mãos. Deu? Querem olhar de novo? Vou mostrar mais uma vez. Vai pensando as 3 poses, tá? Primeira obra. Segunda obra. Terceira obra. Ali mais uma. Foi? Sim. Então tá, vou interromper o compartilhamento aqui. Que aí eu vou ver vocês. Liga as câmeras então para a prof. Só assim para ligar as câmeras. Vamos, gente. Aí, tá? Se concentra, já vai pensando. A partir daquelas imagens todas. Caiu o celular, mano. Aí, foi. Vamos lá? A prof vai filmar, tá? Uhum.
Já tá filmando, né? Mas eu vou filmar eu aqui, para eu depois ter, pra gente poder ver. Foi, galera. Então eu vou pedir assim, pose número 1, pose número 2, pose número 3. Aí vocês vão fazendo. Faz, congela, faz, congela, faz, congela, tá? Depois Suave. repete. Preparou? Liga a câmera. Quem não tá com a câmera ligada não tá fazendo atividade. Eu tô sentado. Pode fazer sentado, inclusive, só que a câmera tem que estar ligada. Preparou? 1, 2, 3 e pose número 1. Não sei se é assim. Ai, meu Deus. Congela, congela, congela. Aí, vai. Pose número 2. Como é que é, meu? Pose número 2. Eu não tô conseguindo ajeitar a câmera aqui, Sora. Peraí. Tô operando. Pose número 3. Agora como é que é? Ô, senhora, não tô com meu gato aqui, mas vou imaginar Não que ele precisa, tá no meu braço. faz simbolicamente, como se tivesse ele aí. Tá? Preparou mais uma vez. Pose número 1. Se não lembra como é que era a pose, pode fazer outra. Aí. Pose número 2. Aí, muda o ângulo, muda o formato da mão, muda a forma, né, como tá posicionada. Pose número 3. Meu gato tá aqui, tá? Aí, congelou. Isso aí, minha gente. Então tá. Tá? Quem participou, tá aqui, tá gravado, todo mundo viu. E é isso, gente. Por que essa brincadeira? Palmas! Vamos lá! Aê, para quem participou, quem fez, arrasaram! Essa brincadeira é uma outra forma, gente, da gente também olhar as imagens, prestar atenção nos detalhes das imagens. Por que a prof pediu para vocês fazerem as poses? Porque daí, quando a gente tem uma tarefa para fazer depois, a gente tem um cuidado maior para olhar as imagens, né? A gente olha com mais atenção, então também é uma forma da gente prestar mais atenção na imagem, conseguir olhar os detalhes, tá, gente? Então, por isso tudo. Feito? Alguém tem alguma dúvida em relação aos trabalhos que foram solicitados? Agora é o momento. A gente tem uns minutinhos antes de encerrar nossa aula. A gente pode retomar essa conversa, então, de tudo